Bom dia! Como vocês estão, meus queridos contadores e contadoras, contabilistas e toda a turma aí da área contábil? Espero que estejam todos muito bem. Começando a semana aí, mais uma semana abençoada para todos nós, que a gente tenha uma semana de muito trabalho, coisa básica, né, para o nosso segmento. Muito trabalho sempre vai ter, mas que a gente tenha muito trabalho, com muita energia, com muito foco, com muitos ótimos negócios para todos nós. Eu sou a Silvana Araújo e começamos agora mais um podcast Contabilidades. E nós hoje vamos conversar com uma pessoa, também uma mulher forte, né, de um segmento assim bem tranquilo, que é a contabilidade, e que escolheu por amor essa nossa profissão tão querida, tão necessária e que a gente gosta tanto de falar aqui na Associação Comercial. Hoje eu vou estar com a Carla Ramos, que ela é graduada em Ciências Contábeis desde 2008 e tem uma vasta experiência no setor fiscal. O fiscal, aquele que tira o nosso sono, aquele monte de prazo, né? Muitas autuações, né? Sim. Legislação ali sempre na ponta da língua, mas é isso. Já atua como analista de requisitos de software e solução há mais de 10 anos, sempre trabalhando na área fiscal. Cursando, né, atualmente MBA em Contabilidade e Tributação do Simples Nacional e também especialista em atendimentos a MEIs, né, que são empresas que vêm crescendo muito. Em 2021, iniciou o empreendedorismo contábil com foco no atendimento a micro e pequenas empresas e empreendedores. E é proprietária da Capital 15 Contabilidade, localizada no Jardim Maia, aqui também em Guarulhos. Carla Ramos, seja muito bem-vinda. É um prazer estar recebendo você aqui na nossa casa, a ACE, que é a casa do empreendedorismo, que é a casa do empresário, né, de todos os segmentos. E nós estamos sempre aqui apostos para apoiar, ajudar e também fomentar o negócio de todos vocês. Então, seja muito bem-vinda. Me conta aí, como é que você está nessa segunda-feira? Está animada? Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada, Silvana, né, por estar participando aqui desse podcast, que é tão bacana, né, para nossa área. Estou animada, né, já começando a segunda, assim, fazendo um podcast, era uma coisa diferente. E é isso, assim, grata e feliz. Ah, que bom. Você já conhecia o trabalho aqui da Associação Comercial? Como é que você chegou até a gente? Ah, certo, vamos lá. Então, eu conheci a ACE há mais ou menos uns 8 meses, né? Eu comecei a ver algumas postagens no Instagram, em alguns grupos de empreendedores também, de WhatsApp, e aí eu me interessei para conhecer mais. E aí, então, eu fui no primeiro Café com Negócios, se eu não me engano, que ocorreu, foi o de outubro, o primeiro que eu fui, né, no caso. E aí eu conheci todo esse universo da ACE, achei muito interessante e aí me associei desde então. E aí venho, né, começando aí a conhecer algumas pessoas que trabalham, que atuam com a ACE. Aos pouquinhos estou me engajando aí com o pessoal. Ah, que bacana, que bacana. E você sempre teve vontade de ser contadora? Como é que foi? Olha, não vou dizer que era um sonho de criança. A minha experiência com a contabilidade, assim, a forma que eu comecei a cursar ciências contábeis foi até engraçada. Eu consegui uma bolsa de estudos numa faculdade e aí tinha alguns cursos para escolher. E aí, como eu sempre gostei de matemática, naquela época sempre a gente achava, contador e matemática são, né, coisas que se complementam. Eu falei, então eu vou, né, da gama ali de cursos que tinham disponíveis, eu escolhi ciências contábeis. Admito que, assim, o primeiro semestre foi muito sofrido, porque é tudo muito puxado, né, na contabilidade. E aí eu fui me familiarizando aos poucos e depois peguei gosto, me apaixonei. Que gostoso. Sim. Então foi meio conturbado de início, mas depois valeu muito a pena. O que te levou a escolher ciências contábeis como formação? Foi bem essa coisa da matemática, né, por trás. Eu sonhava, na verdade, em fazer ou arquitetura ou matemática mesmo e, de repente, lecionar. Só que aí eu tive, né, como eu comentei, essa oportunidade da Bolsa de Estudos e do hall de cursos que tinham disponíveis, as ciências contábeis eram mais próximo ali dessa parte de cálculos. Óbvio que depois que a gente começa a estudar, né, a fundo, a gente percebe que não é só cálculo a contabilidade. Mas foi basicamente por conta disso que eu acabei seguindo essa profissão aí, essa graduação, né? E as pessoas pensam
muito que quando você fala de contabilidade, é conta o tempo todo. Porque o cara tem que ser bom em matemática, né? Em alguns momentos da minha profissão, lembro que tinha pessoas que falavam assim, eu não sei fazer equação, tô com umas dificuldades, você pode me ajudar? Hã? Oi? Também não sei. Isso mesmo. Né? Porque são uma área de exatas, mas na verdade é uma ciência, né? Então a gente entra para a graduação humana, mas que não tem nada, absolutamente nada a ver com a matemática em si, Exato. dentro de um contexto assim de lecionar, né? De falar de equação. Ai, meu filho está indo mal na escola. Eu tinha alguns clientes que me falavam isso e eu ria, falava assim, não sei se eu estou risada, se eu choro, mas não é essa, né? E a gente tem um pouco disso, né? Contador, o pessoal confunde muito a atribuição real do contador, né? Exato. Mas faz parte, né? A gente vai doutrinando, a gente vai orientando, vai ensinando e a gente começa a explicar melhor a nossa profissão, né? Sim. Na época que você entrou para estudar, você ainda não tinha tido a experiência profissional de estar trabalhando na área? Não tinha. De fato, eu nunca tinha tido contato com a área contábil. Por isso que, né, eu comentei que o primeiro semestre foi dolorido por isso, porque eu fui com um entendimento, eu mesma, né, achando que fosse uma coisa e descobri que era totalmente diferente, né? Quando comecei a estudar, por exemplo, matérias de direito, até filosofia, psicologia, né, que tem ali na grade, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Tanto quando um dos professores falou, vocês sabem que ciências contábeis é uma ciência humana e não exata, né? Foi aquele choque. Eu falei, eita. Nossa, mas ninguém tinha me falado. Me falou disso. Pensei que ia fazer equações. Exatamente. E aí foi esse processo, né? Então, eu comecei sem experiência. Eu fui conseguir o meu primeiro estágio com 1 ano e meio, mais ou menos, já de curso. Então, no início foi sofrido por isso. Só que aí, aos poucos, né, você vai dialogando com colegas, quem já veio com uma bagagem da área, você vai entendendo o que se trata, e aí vai pegando aquele gosto, né? Mas eu não vou dizer que foi, como eu disse, não é aquele sonho de infância, não era. Porém, hoje em dia eu me sinto realizada por ter escolhido esse curso. Olha que maravilha. E isso é o que mais importa, Sim. né? Eu costumo dizer que o começo, ele é tão tortuoso, né? Que, na verdade, ele é um ponto de partida, né? Que é o primeiro passo que você tem que dar. Mas, realmente, o prazer, a satisfação vem num determinado momento que você está, já depois de vários degraus que você subiu, e você olhar para trás, você lembrar desse período tão nebuloso quanto é o início, né? Porque no início você não tem experiência, no início você não tem segurança, no início você não tem nem certeza de se realmente é aquilo que você teria que estar fazendo. Em raras exceções, eu tive a oportunidade de entrevistar aqui o Vicente Sevilha, da Sevilha Contabilidade, e eu fiquei assim, bem surpresa quando ele falou que a contabilidade, para ele, já era um desejo desde criança, porque eu achei bem bacana, porque ele falava que todos os dias, no jantar, a família se reunia para jantar juntos, e ali eles conversavam muito sobre o dia de cada um. E ele falava que o pai dele já tinha um comércio, e o pai dele falava muito do contador. Todos os dias, aliás, todas as noites, ele tinha uma história para contar, e durante o dia, o contador dele ajudou ele numa situação que fez com que ele mudasse ali a situação, daquela preocupação que ele estava, do negócio dele naquele dia. Então ele falou assim, mesmo sem saber, o contador do meu pai jantava com a gente todos os dias à noite na minha casa. E no final de semana, muitas vezes ele estava presente também no almoço. Não fisicamente, mas nas histórias, né? Então ele falava assim, para mim, ser contador era um super-herói, porque eu ia resolver problemas, eu ia ser a solução, o herói de alguém, porque na minha cabeça, o contador do meu pai era o herói do meu pai. Então eu queria ser herói de alguém. Eu achei aquilo tão poético. Eu falei, gente, você viu um abraço, viu? Foi muito edificante a sua entrevista. E eu achei tão bacana que eu falei assim, olha só, né? Que percepção, a percepção de um garoto. Ele falou que ele tinha mais ou menos entre
6 e 9 anos, alguma coisa assim pequenininho. que ele não se lembra, mas ele falou que era muito constante e ele ficou aquilo na cabeça. E realmente ele insistiu e foi. Mas a maioria das vezes eu vejo hoje pelos adolescentes, né? Uhum, Os adolescentes hoje eles têm uma dúvida muito grande do que eles vão fazer, é verdade. porque há um leque muito grande de opções, né? E geralmente, antes a gente começava muito cedo no mercado de trabalho. Uhum, E hoje parece que pelas especificações, pelos cursos, por tantas outras coisas, mudou um pouco. O jovem vai mais mais tarde para o tarde. mercado de trabalho. Então, falta até essa experiência, essa habilidade, de estar no campo de fato. Né? Hoje muitos optam em ir para trabalhar somente depois que acabou a faculdade. É Né? verdade. Muitas pessoas preferem essa experiência ao invés de fazer um estágio nesse período. Né? Deixa eu fazer só no finalzinho mesmo, porque é obrigatório para a grade. Sim. Então, assim, quando a gente vê alguém que fala que, mesmo, né, como você disse, foi uma surpresa, porque eu procurei contabilidade achando que era exatas e descubro logo nos primeiros dias que É humanas, exatamente. é humanas e foi uma bagunça, né? Imagina a decepção, a bagunça na sua cabeça, falar, peraí, eu estou no lugar certo, continuo, não Exatamente. continuo, né? Então, e é legal agora saber que depois de alguns anos já formada, já trabalhando, você está feliz e realizada na profissão. Isso me enche de alegria, porque a contabilidade também me abriu muitas portas. Portas que eu nunca nem imaginei passar por perto, né? E você olhar para trás é uma coisa bem, bem satisfatória, né? Muito Certeza. satisfatória. Seu primeiro emprego foi num estágio, foi numa empresa de grande porte, foi pequena? Realmente você estagiou como contabilidade ou foi só o carimbinho? Foi só o carimbinho, porque eu já caí logo de início nos meus primeiros estágios na escrita fiscal. Eu já comecei, né, enveredei por esse caminho e fiquei, né, atuo até hoje com esse segmento fiscal. E aí eu trabalhei numa empresa de grande porte, uma fábrica de papéis, e ali foi uma escola imensa também, ter começado lá como estagiária e ter trilhado, né, o caminho até chegar em analista, porque era uma fábrica que tinha muito tipo de operação. Então eu consegui ver na prática mesmo a escrita fiscal quase como um todo, né? E aí só me fez pegar mais amor por essa área, né? Por essa vertente da contabilidade. Tanto que agora, né? Abri o escritório porque daí eu comecei, para poder abrir o escritório, eu comecei a estudar pequenas empresas, porque a minha vivência, né, tinha sido com empresas grandes. E a realidade é totalmente diferente. A gente apura um lucro real da gente apurar um simples nacional, né? Então eu corri, fui atrás de cursos, fui me familiarizar com o que era o simples nacional, porque de fato eu comecei meio que o caminho um pouco contrário do que muitos, né, contadores iniciam. Que a maioria faz o estágio ali no escritório, né? Eu acabei vindo da empresa grande e aprendi as rotinas de escritório estudando, autodidata praticamente, conversando, né? Conversando com pares, com outros colegas da minha época de faculdade mesmo, que tem essa vivência de escritório. E aí esse aprendizado também é muito rico, né? Porque por mais que a gente, às vezes, vive algo só estudando, mas com uma certa maturidade, eu penso, a Carla de hoje não é aquela Carla lá, né, digamos, de 2008, quando se formou. E aí a gente consegue focar muito mais, né? Mesmo que a gente seja, como eu comentei, autodidata para iniciar alguma coisa, é outra cabeça, né? Outra visão. Quando a gente é jovem, às vezes a gente não absorve tão fortemente as coisas como a gente acaba fazendo quando está um pouco mais maduro, né? Eu acho que até absorve, mas eu acho que a gente não consegue assimilar. É verdade. Ou às vezes Né? não dá tanta importância. Exatamente, acho que os parâmetros, ou eles não estão muito bem alinhados, Sim. ou alguma coisa que a gente não consegue dar sequência.
É né? verdade. Na maioria das vezes, né? Claro que a gente vai ter muitas exceções, né? Sim. Muitos jovens que já começam sua carreira muito bem estruturada, com muito foco, sabendo exatamente onde eles querem chegar, Sim. né? Mas, via de regra, a gente vê que a gente tem essa dificuldade porque a gente ainda está se descobrindo no mercado, né? A gente está se Exato. descobrindo como profissional. E escolher uma profissão é sempre muito difícil, né? Porque geralmente você quer escolher uma única profissão que você vai levar para a vida toda e que você vai ter sucesso nela, né? Exatamente. Até porque a sociedade te cobra isso, né? Se você ficar fazendo muitas faculdades e pulando muito de profissão, hoje eu quero ser médica. Não, acordei, vou cancelar o curso, na verdade eu quero ser arquiteta, depois engenheira, depois contadora, depois eu vou ser fisioterapeuta, né? A gente sabe que muitas vezes isso pode acontecer ao longo do caminho até a pessoa se encontrar, porque tem essa dificuldade mesmo, eu acho que é do foco, do que é realmente importante, o que você gosta. Mas eu também acho que é super válido porque você está se descobrindo, né? Sim. Se descobrindo naquela função. Então, eu acho também que é importante, né? E escritórios contábeis, eles dão um aprendizado extremamente rico. Sim. Né? Quem tem a oportunidade de começar a carreira no escritório de contabilidade, ele vai ser um profissional muito mais completo porque ele vai ter que trilhar todos os departamentos, né? Exato. Em geral é isso. E também lidar com vários segmentos, né, de empresa. Vários também. Segmentos, várias tributações, Sim. né? Então, assim, ele tem uma escala ali de conteúdo enorme, rica demais, né? E às vezes a gente, numa grande empresa, o que acontece é que você é direcionado para uma determinada função e você vai trabalhar naquele segmento, com aquela tributação, e ali você vai ficar ótimo também, você vai ser um especialista naquilo que você vai aprender a fazer, porque muitas vezes a pessoa começa ali e vai até o final, né? Naquela mesma função, ou pelo menos na mesma área. Então, a gente tem essas duas vertentes aqui, nos acompanham sempre muitos profissionais que estão iniciando na carreira, né? Então, são parâmetros que é bom a gente deixar bem claro aqui, que são muito importantes, porém totalmente distintos. Cada um vai estar te entregando algo diferente, né? Cada um vai estar fazendo com que você evolua num determinado ponto e grau diferente nas suas escalas proporcionais, vamos dizer assim, né? Sim. Ficaria melhor. Durante quanto tempo você trabalhou como CLT? Certo. Bem, eu comecei como CLT mesmo, né? Depois que eu concluí a fase de estágios. Acabou sendo um pouquinho tarde, porque eu fiz estágio até o último minuto ali da faculdade. Então, eu comecei em 2008 mesmo, né? Como CLT. E estou até hoje, porque eu duplo o meu escritório ainda com a CLT. Ah, entendi. Eu ainda trabalho... atualmente eu faço um trabalho diferente. Eu sou analista de requisitos de software. Então, assim, eu vejo também... Eu gosto muito dessa parte da tecnologia, né? E como que a gente pode usar a tecnologia a favor, né, de processos, principalmente no escritório ou nas empresas. E esse trabalho que eu faço me abriu muito a mente para esse tipo de coisa também. E aí nasceu, quando veio a pandemia, que nasceu essa vontade de empreender. Porque sabe aquela coisa da rotina? Você está muito viciado na sua rotina e você não vê nada além. E aí, de repente, veio essa questão da pandemia, ou fica em casa, vamos ficar trancado, vamos trabalhar home office. De repente, surgiu para mim um tempo que antes eu não tinha. E aí eu falei, o que eu vou fazer com esse tempo livre? Vou ficar só vendo TV? Aí eu pensei, não, acho que eu quero estudar alguma coisa. E aí eu comecei a consumir materiais, né, conteúdos voltados a empreendedorismo. E foi dali que nasceu essa vontade de empreender na minha área de atuação, na minha área de formação, no caso, né. E aí eu comecei a estudar muito dos MEIs, porque tem milhões, né, são mais de 15 milhões, se eu não me engano, de MEIs no Brasil. E eu falei, nossa, que interessante, de repente, poder usar o que eu estudei, né, minha formação, para ajudar quem está pequenininho, os microempreendedores. E aí eu comecei nessa linha. Então, ali em meados de 2021 foi quando eu comecei a fazer atendimentos a MEI, né, regularizações, auxílio para escolher as atividades para abrir o CNPJ de forma correta, e dicas, né, de como montar preço,
como até buscar estudos sobre o próprio empreendedorismo. Então, eu comecei a tentar dar esse enfoque, e daí foi nascendo a vontade de fato, abrir o escritório. Na pandemia, olha que interessante. Eu já falei com algumas pessoas também aqui em entrevista, que iniciaram as suas empresas contábeis no período da pandemia. Sim. Também por essa questão de ter mais tempo, de ter que se manter ocupado, né, a mente e tal. Então, focar em algo diferente. E aí nascer a possibilidade, vou empreender, eu tenho vontade. E alguns falaram assim, que nunca tinha pensado nisso, mas aí começou a achar que poderia. E tá dando muito certo. Sim. Eu tive a oportunidade de ter entrevista com a Camila. Camila, um beijo, uma fofa. Ela é direcionado, o escritório dela, para parte da área de saúde. Camila Silveira, né? Sim, eu andei conversando com ela, super gente boa mesmo. E é uma mulher, assim, muito focada. Ela participa de muitos eventos, está sempre tentando se aprimorar a cada dia, porque contabilidade é isso. Eu acho que se você ficar fora de treinamentos, fora da área de reciclagem, vamos dizer assim, né? Participar de eventos e coisa e tal, durante um ano eu acho que você já está obsoleto. Fica é verdade. obsoleto. Você vai ser ultrapassado assim de uma maneira muito brusca, porque a contabilidade é um negócio tão dinâmico, acontece tudo tão rápido. Muda tudo, né? Todo Não tempo. É muito rápido, gente. O que você acha que você está dominando horrores hoje, amanhã você já não domina mais, muda tudo. E é uma velocidade muito grande. Então, é muito, muito importante a base, né? A base contábil que você vai pegar nesse período de faculdade, seus primeiros estágios, seu primeiro emprego efetivo mesmo ali. É uma dica preciosa, uma dica de ouro para você que está iniciando na área. Estruture muito bem cada passo que você for dar na área contábil. Tem uma base muito sólida, muito rica, muito forte, porque essa base vai ser o alicerce para todas essas mudanças que vêm. Exato. E a gente vem trabalhando muito, falando muito agora da contabilidade junto com toda esse aprimoramento, essa evolução tecnológica que a gente está tendo, sim, né? Essa inovação, inteligência artificial, que também está vindo muito pesado, né? A gente está falando sobre isso há muito tempo, mas de fato ainda tem muito ainda a ser explorado, né? Com certeza. E aí vem você, uma jovem, né? Empreendedora ali, e muito com esse olhar também, com esse olhar da tecnologia, né? Como usar a tecnologia a seu favor e não imaginar que a tecnologia, na verdade, não é um aliado, é um oponente. Né? Porque tem muita gente que acha que é um inimigo. Sim, né? sim. E na verdade não é. São novos tempos, é uma nova forma de você fazer contabilidade. E vai mudar muito ainda, né? Com certeza. Vai mudar muito. Com certeza. Eu gosto muito dessa parte da tecnologia. E óbvio, né, que está tirando empregos? Acaba que está, né, em várias áreas. Só que se a gente conseguir olhar para essas tecnologias também com bons olhos, a gente percebe que, assim, às vezes se você automatiza um processo burocrático, algo muito manual, te sobra tempo para estudar. Justamente, né, como você colocou, muitas mudanças, tudo acontecendo muito rápido. Se a gente fica preso no operacional, né, se a gente não delega isso, seja para outra pessoa, ou até mesmo para um software bom, né, que seja ali bem calibrado, bem configurado, como é que a gente estuda, né, se a gente não faz o uso correto dessa tecnologia? Então, eu acho ela mais aliada até do que vilã. Só que tem que saber usar, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas, a tecnologia vai roubar o meu emprego. Mas espera aí, você tem que dar o seu lado humano. O que você pode fazer que a tecnologia não vai fazer por você? É estudar e se aprimorar e ser cada vez melhor do que você era ontem, do que você era antes de ontem. Então, eu vejo muito com esses olhos, sabe? Não é que o robô vai tirar meu emprego. A gente tem que superar sempre a máquina, né? Exatamente. Não adianta a gente também se acomodar. Pegando um gancho aqui, há uns anos, sei lá, uns 3 anos atrás, ou pouco mais, quando aquela ferramenta Skype, né, de comunicação, que entrou ali o tradutor automático, não sei se você se lembra disso.
Eu me lembro, mas eu não utilizei. Eu lembro que eu não. Eu não cheguei a utilizar também, mas eu me lembro quando saiu isso. Ah, agora você vai poder fazer uma reunião lá com alguém com quem está no exterior, e aí o próprio Skype traduz, você não precisa mais aprender a língua. Tá, a gente tem duas opções numa situação dessa. De fato, eu vou me acomodar, eu deixo a máquina fazer para mim, ou eu continuo estudando meu inglês, meu espanhol, não é verdade? Então eu vejo muito com esses olhos, sabe? Por mais que a tecnologia tá aí batendo forte, mas a gente não pode se acomodar. Temos que estar sempre estudando, sempre correndo atrás, para não ser superado. Né? E aí é você usar disso como uma outra ferramenta. Exato. Né? E aí, então, se a máquina vai fazer o serviço de 2 ou 3 pessoas, eu vou ter que fazer esse investimento, vou ter que me entender melhor sobre isso. Uhum. Mas eu posso colocar a máquina para fazer uma atividade repetitiva, Exato. sem muito intelecto, que eu mesmo faço. Exatamente. Para que sobre tempo, para que eu possa estudar mais, me aprimorar no determinado assunto, me tornar especialista naquele assunto e ser um outro tipo de profissional contábil. Exatamente. Deixar de ser a contadora executora. Exatamente. E começar a ser a contadora consultora, né? Que a contabilidade consultiva, ela vem, assim, muito forte, justamente por isso, porque as máquinas, elas vão fazer as repetições. Mas qual é o nosso papel? Exatamente. Né? O nosso papel é muito além do que fazer o cumprimento das burocracias. Tem muito mais, né? Contador, ele é muito mais do que o cumprimento da legislação e das obrigações, né? A gente também tem um olhar no contexto geral da empresa, o que a gente pode melhorar para o nosso cliente, o que ele está errando, aonde que está tendo aquele gargalo ali que pode ser uma solução, e conhecer o negócio dele. Sim. Né? Então, eu acho que a partir do momento que você tem essas disponibilidades, você consegue se desprender de algumas coisas e abrir espaço para o novo, né? Abrir espaço para o novo é sempre muito importante, né? E é onde a gente tem um pouco de dificuldade, né? É verdade. Eu lembro que falava muito com uma pessoa que trabalhava comigo, que sempre a gente estava... eu sou muito inquieta, então a gente está sempre em evolução, mexendo, fazendo alguma coisa. E em alguns momentos ela ficava muito assustada. Aí eu falava para ela, não se assuste, você dá conta. Você está só um pouquinho dolorida. Ela, como assim dolorida? Eu falei, porque você está mudando, você está crescendo. Verdade. E mudar dói. Então, essa dor é saudável. Fica tranquila que vai dar certo. Ela ficava olhando, sei lá, agora eu tô com dor, agora eu tô apavorada. Juntou a dor com medo. E sempre dava muito certo. E é até saudável você ter medo, você ter receio, né? Faz parte do ser humano, faz parte do desafio. Mas eu acho que esse contexto de que você tem que entender que a roda vai girar o tempo todo, que você vai estar nela, em cima, embaixo, no meio, no centro, de escanteio, mas você vai estar lá. E você tem que estar fazendo a coisa girar, né? Sim. E é muito importante essa versatilidade que nós, contadores, eu não vou dizer que talvez a gente já tenha isso na essência, né? Ou as circunstâncias nos faz correr e fazer que a gente seja tão versátil, né? Porque haja versatilidade. É verdade, eu acho que as circunstâncias fazem a gente aprimorar esse lado, né? Verdade. E aí você, na pandemia, então falou, vou montar. E como é que está a sua empresa hoje? Como é que foi esse processo de montar? Como é que você estruturou a empresa? Certo, vamos lá. Vou tentar falar um pouquinho, né? Porque ainda é um desafio para mim, algumas etapas, né? Então, assim, a parte de gerir a empresa, eu até acho tranquila, porque eu acho que é meio que consequência do que a gente estuda, né? A gente estuda muito administração também ali no curso de contabilidade. Todo esse estudo meu voltado ao empreendedorismo também ajudou a isso. Então, assim, ter estruturado desde a abertura do CNPJ até eu, sei lá, vou adquirir software para cuidar dos clientes, para cuidar da minha própria gestão, né? Isso tudo para mim é até que bem natural. Só que, por exemplo, venda. Venda é o meu calcanhar de Aquiles. Só que eu sei que é um dos pilares principais. E aí, como eu fico? Eu não tenho tanta habilidade para venda, né? Então, eu diria que, assim, o meu maior desafio hoje é esse, é vender o meu peixe, né? Conseguir vender o meu serviço, porque é uma habilidade que eu ainda não consigo desenvolver por completo, né?
Outra coisa também, como eu comentei, eu ainda concilio a CLT. E eu tento deixar isso bem claro para os meus clientes. Em momento algum, eu vou dizer, cliente, eu estou 100% disponível para marcar uma reunião com você. Não, eu tenho limitações de horários também. Então, é outro desafio que acaba me atrapalhando um pouco, digamos, né, na estruturação do meu negócio. Então, a meu ver, eu tenho uma gestão boa, porque essa visão eu tenho, só que eu tenho alguns desafios com os quais eu tenho que aprender a lidar, né? Então, quando a gente olha para o todo, está sendo, assim, uma experiência incrível, porque é algo que até então eu nunca havia imaginado de passar. E aí, de repente, é aquilo que você comentou, a circunstância às vezes força a gente a aprender, a lidar com algumas habilidades, né? E eu estou justamente nessa etapa, com muita garra e com muita vontade de fazer dar certo, porque é um sonho, né? Eu já tinha um sonho desde cedo, desde menina, de um dia estar numa posição de, digamos, de controle. Sabe quando a gente quer ver a coisa acontecer, mas a partir das nossas mãos, né? E trabalhando, às vezes, na CLT, a gente não tem essa autonomia. Dependendo do cargo ali, do que a gente exerça, né? Sempre vai ter alguém acima dando esse controle. Então, é uma realização de um sonho, eu poder responder por mim, responder pela minha empresa, só que junto dessa realização, desse sonho, vem, né, as dificuldades para lidar. Não são poucas, né? Não são poucas. Nós estamos falando de uma empresa com 2 anos? A empresa, né, de fato, o CNPJ aberto, ele é mais recente, mas desde que eu comecei a fazer os atendimentos, já estou aí com uns 2 anos, sim, de trabalho. Tá engatinhando, né? Tá engatinhando. Sim, é um bebê ainda. É muito importante nesse momento você se cercar de empresários do seu próprio segmento, porque eles vão poder te dar bastante base e essa troca de experiências, porque problemas que talvez você está iniciando agora, entrando numa fase que você vai ter dúvidas e algum tipo de problemas relacionado a esse momento que você está na contabilidade, muitas vezes, se você estiver participando de um grupo de empresários do seu segmento, como aqui em Guarulhos a gente tem a ECG, que é a Associação das Empresas Contábeis aqui de Guarulhos, que é um grupo bacana, onde se troca muita informação. Eu tive até a honra de presidir essa associação durante 2 mandatos, foi a primeira mulher, olha que bacana, a primeira mulher a ser presidente da associação. E ali você consegue, nessa troca, você descobre que o problema que você está passando, muitas vezes, tem uma solução muito mais prática do que você está imaginando. Porque numa simples conversa, num momento de café, numa troca ali de experiências, você vê que alguém já passou por aquele problema, teve uma dificuldade muito maior que a sua e conseguiu resolver por um caminho. E ali você descobre que uma outra pessoa teve aquele mesmo problema e que ele foi resolvido rapidamente de uma outra forma. E aí você vai pegar essas experiências e você vai analisar e trazer para dentro do teu negócio, para dentro do teu ritmo, dos seus conceitos ali, dos seus valores, como é que você vai resolver aquilo. Então, é muito importante. Aqui na Associação Comercial, a gente tem muito esses grupos. Esses grupos é grupo de apoio mesmo, né? Como você vê lá no Café de Negócios, aquela multidão, né? Muita gente. Mas você começa a frequentar, você começa a conhecer. Todos têm uma enorme essência de querer ajudar. Gera-se negócios, muitos negócios, mas a ideia é de querer ajuda, né? Sim. Então, eu vou até mencionar a grande estrela, né, do Café de Negócios, que é o nosso diretor aqui, Carlos Dias. Carlos, um beijo. Hoje estou cheio de mandar beijinho. Gosto muito dele, é uma pessoa de uma energia assim, incrível. E ele sempre que ele vai palestrar, ele vai conhecer, está falando com você, ele sempre vai estar te falando que servir é melhor do que ser servido. Eu sempre ouço. Ele fala muito disso, que é uma forma até de incentivar a você saber qual que é o teu melhor e o que você pode me ajudar. Né? E, consequentemente, quando você está fazendo isso, alguém está olhando para você e está falando, nossa, olha que incrível que ela está fazendo pelo outro. Eu quero também fazer. É uma corrente, é uma coisa que você vai multiplicando. E quando você está num ambiente empresarial, onde as pessoas têm essa mentalidade, é só de soma, multiplicação,
é muito bacana, porque todo mundo ganha, Sim. né? Então, nesse momento, eu vou até te aconselhar, participa bastante aqui da associação comercial, vai procurar essas entidades como a ECG, Vou tentar conhecer, participar dos eventos, cursos, treinamentos, palestras do SESCOM, né? Sim. Porque o SESCOM ele é muito focado no aprimoramento, no aprendizado, né? No aprendizado contínuo do empresário contábil. O CRC também faz um trabalho fantástico ali de fiscalização, mas também de orientação, de como colocar você ali dentro dos melhores. Então, é um trabalho que você, nesse momento, é importante você estar cercada de toda essa turma, essa equipe de profissionais, que estão sempre buscando o seu melhor e sempre orientando os demais quais são os melhores caminhos, né? Aí você falou sobre a parte de vendas, né? Há alguns anos atrás, a gente falava, mas contabilidade não pode vender. Verdade. Esse mito, Contabilidade não pode fazer uma propaganda, porque senão o CRC multa, né? Era tudo muito engessado. Então, com a tecnologia e essas grandes empresas aí digitais, né? Sim, as online. Né? As famosas contabilidades online, que foi o pesadelo de muito contador convencional quando elas chegaram. Elas até nos ensinaram também isso, que é possível sim, que a gente tem que fazer. E hoje tem um movimento muito forte das empresas contábeis ter o seu departamento comercial. Exatamente. Né? E pasme, há pouco tempo eu descobri, porque na minha cabeça era até um tabu, né? Departamento comercial. Do departamento comercial, gente, onde eu vou achar um contador bom que ele queira ser um vendedor, ser responsável pelo departamento de vendas, comercial. Né? E aí eu descobri no ano passado que a maioria das grandes contabilidades que tem o seu departamento comercial muito bem estruturado, elas não têm um contador vendendo. Não, exatamente. É um vendedor que ele é nato vendedor. De vendas, exatamente. Que veio de outras áreas e que ele fica sabendo apenas do básico ali. Sim. Porque na hora do fechamento, aí sim entra o contador. Faz a reunião, exatamente. E olha como a gente ficava ali, naquela visão ali, não, tem que ser um contador do começo ao fim. Qual é o contador que vai querer pegar do começo ao fim? Só se for o próprio dono do seu negócio. Sim, quando a gente está começando, né? Então, assim, são tabus que vão sendo quebrados a todo momento. A todo momento você descobre que, nossa, já mudou, não é mais assim. Era, mas não é mais assim. Não é mais, exatamente. Então, você vai sempre galgando. Eu vou te dar algumas dicas de gente que está fazendo vários treinamentos fantásticos, muito bons, que dá esse norte, né? E que faz com que você consiga mexer um pouquinho na sua mentalidade e começar a desenvolver como você vai se vender, como você vai vender o teu negócio, porque a gente se vende o tempo todo. O tempo inteiro, é verdade. A gente só não tem noção disso, né? É verdade. E muita gente faz também de uma forma despretensiosa, sem nenhum tipo de técnica. E agora existem as técnicas. As técnicas, exatamente. Né? Então, isso é bem legal. A sua empresa, a Capital 15, é um nome interessante. Por que Capital 15? É legal. Assim, o meu esposo, ele é da área do design, né? Então, ele estudou essa coisa de formação de marca, né? E aí, eu sentei com ele e falei, me ajuda a dar um nome para a empresa? Aí, ele montou, como que chama? Um mapa lá, né? Que eles fazem para... Aí, Carla, vai me falando coisas da área contábil. Aí, eu fui falando algumas coisas, a história da contabilidade... Capital social, eu fui jogando coisas, né? E aí a gente meio que chegou. Capital, porque capital social, de fato, é a base, né, do balanço ali das empresas. E o 15, porque o Luca Pacioli lá, que era do século XV, né, que é o primeiro, digamos, contador que a gente estuda lá na faculdade. Então a gente chegou em Capital 15 por conta disso, capital social e século XV, né, que é desde quando... vem o estudo da contabilidade. E com tudo isso, você falando só de tecnologia, olha que bacana, tá vendo? Juntou todas as vertentes ali, colocou, muito bacana, muito legal. Você é focada em um determinado... aqui você está focada no pessoal da tributação do Simples e MEI, né? Isso mesmo. Mas não focada a um tipo de segmento específico.
Eu ainda não estou com esse foco. Eu confesso que eu já estou estudando muito sobre essa questão de nichar o escritório, porque de fato Também é uma tendência. é uma tendência forte. Eu estou acompanhando, eu sigo, né, algumas pessoas nas redes sociais. A própria Camila, que você citou, eu puxei papo com ela semana passada, estou, né, trocando uma ideia. Nós estávamos num evento grande semana passada. Que eu tenho Super Mulheres em Ação aí, que eu comecei a participar, e aí eu conheci ela por lá. E aí conversando, que ela é da área da saúde, e eu pretendo focar em algum nicho, só que eu de fato estou estudando os nichos, né? Hoje eu já flerto bastante, eu gosto bastante do segmento da advocacia. Eu acho bem interessante. Só que daí, de certa forma, eu penso, puxa, mas se eu focar só nos advogados, pode ser que também que eu fique com um mercado muito pequeno, né? Porque, pegando de novo esse gancho, o pessoal que foca na área da saúde, você tem ali os médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas, é uma gama grande. Se eu focar só nos advogados, por exemplo, pode ser que eu me limite. Não sei, eu estou estudando tem que ver a quantidade de advogados, da onde você quer buscar essa base, porque existem muitos advogados, né? Sim, muitos advogados. Porque o que eu acho interessante com os advogados, assim, eu vou tentar falar uma dor, aí você até me fala, Silvana, se você já sentiu isso ou se é um medo meu, porque eu tô... vamos compartilhar segredos aqui. Porque eu tô no início. Porque um dos desafios que eu sinto também, principalmente atuando com os pequenos, né, o pessoal ali, o MEI é um caso à parte, é um tratamento específico, né, um atendimento específico que eu dou. Mas quando a gente olha para as MEs em diante, né, que estão ali no Simples Nacional, eu percebo que tem uma dificuldade grande desse empresário perceber a necessidade da contabilidade na vida dele. Por mais que a gente instrua, fala, olha, você não pode ficar sem contador. Né? A Receita Federal obriga toda empresa a ter o contador. Você tem ali as obrigações, né, que você tem que cumprir, o contador que pode te auxiliar. Mas ainda assim você acaba vendo gente que ou não liga para ter o contador, ou vai lá e fala, não, as online tá tranquilo, né? Porque é um preço mais em conta e me atende. E às vezes não percebe essa necessidade do contador apoiando, como essa pessoa consultiva do lado dele. E com os advogados, né? Eu converso com eles, eu percebo que eles já têm isso neles, justamente porque eles lidam com lei. Então eles sabem da necessidade. Por isso que é um nicho que eu acho legal de trabalhar. Porque já são profissionais que já têm a mente mais aberta para a necessidade de ter tudo legalizado, né? Então, por isso que eles são, assim, a minha primeira opção. Não sei se deu para entender o raciocínio. Deu. Né? Porque você tem muito que você analisar, aí vem um estudo, né? Sim. Você analisar, montar suas estratégias, ver a quantidade de empresas que você poderia ter para estar trabalhando, né? Como potenciais clientes, qual tipo de expertise você vai ter que ter para atender advogados, escritórios de advocacia, né? Qual a solução que você vai dar a primeiro instante para uma proposta atrativa para que eles se interessem. Sim. Então, assim, é um planejamento, é um estudo, é você buscar o mercado, você mergulhar no mercado e você participar muito, né? De eventos. Muito desses eventos focados nesse tipo de área, nesse tipo de segmento, para que você entenda melhor esse universo. Sim. Porque só você entendendo muito bem isso que você pode começar a nichar. Exato. E essa é a minha humilde opinião nesse momento. E tudo pode mudar no mês que vem. Sim, não, mas você está certíssima, né? Tudo que eu estudo leva para esse caminho, para isso tudo que você mencionou mesmo. Porque é nesse formato que a gente vai seguindo. E tá tudo bem também se você descobrir que não é esse nicho que você quer, ou se de repente não é nichar. Né? Também. O mercado dele aponta para uma tendência, mas aí você tem que ver o que você acha que é mais interessante para você. Sim. Né? Eu sinto que o nichar, ele é interessante também para a gente ser especialista, né? Porque como a gente sabe, cada área, cada segmento tem a sua tributação, tem as suas, né, nuances. Então, se a gente nicha, eu também consigo passar a dar um atendimento melhor para os meus clientes. E o foco, né, quando a gente empreende, é sempre de vender o melhor produto ou o melhor serviço possível. Então, uma das coisas que me levam a, sim, querer seguir essa tendência de mercado de nichar.
né? Mas, de fato, como o meu escritório ele ainda é novo, eu ainda estou naquela... Preciso de clientes para a máquina girar, não é verdade? Até para que você tenha uma sustentabilidade melhor, né? Você poder ter subsídios de uma forma que você fique tranquila para você poder realmente largar a CLT Exatamente. E se dedicar 100% no seu empreendedorismo, né? Porque é seu negócio, é o seu futuro, né? Inclusive, hoje eu trabalho só com os micro e pequenos, por isso também, porque eu não posso, por exemplo, me comprometer com uma grande empresa nesse momento. Porque eu tenho 2 responsabilidades. Então, desde o início, né, eu falei, eu vou tentar empreender. Qual vai ser a minha estratégia? Então, de cara, são os pequenos, os pequenininhos, por enquanto, para que eu possa prestar... com a minha limitação de tempo, ainda assim conseguir prestar um serviço de qualidade, né? Então, pode ser que, sei lá, daqui a 1 ano, se a gente conversar de novo, já mudou, já não estou mais só focada nos MEIs e nos micro, né, do Simples Nacional. Pode ser que eu já estou atendendo ali um lucro presumido. O lucro real, a gente sabe que quando o escritório está começando é mais difícil da gente ter, né, na carteira. Mas sim, eu quero expandir, eu não quero ficar só nos pequenininhos. Mas hoje é a realidade que eu tenho para prestar um serviço de qualidade. Bacana. E quem quiser conhecer melhor a Capital 15, quiser pegar uma orientação com você, que a gente tem aí um número enorme de MEIs, né? E esses profissionais que estão aí acompanhando a gente, quiser fazer um contato, como é que faz um contato com você? Onde acha você, Carla, onde acha a Capital 15? Vamos lá, eu vou falar aqui para a câmera principal. Bem, o nosso WhatsApp é DDD 11, né? 913369544. E hoje eu ainda trabalho só com o meu Instagram pessoal, que é o contadora.carla.a.ramos. Certo. Né? Então, ali, sempre que eu posso, eu gero algum conteúdo, alguma dica, algum insight, né? Para os empreendedores. Quando sai alguma novidade, eu tento postar também para o pessoal estar instruído. Então, hoje são esses os meios de me encontrar. E você fica no Jardim Maia, exatamente em qual local, qual a rua? Certo. Isso é novidade, inclusive, quase em primeira mão, porque eu fechei, né, ali o espaço, a locação do espaço na semana passada. Olha só, olha, quem tinha novidade, hein? Quem tinha. Então, eu estou localizado ali na Avenida Salgado Filho, no número 1056, sala 5B. É um conjunto empresarial chamado ITA. Então, é um espaço muito agradável. Então, a partir de agora, os clientes, né, quem desejar ter um contato mais pessoal, quiser marcar uma reunião presencial, eu já tenho como atender. E até então, eu vinha fazendo tudo pelo online, né, chamadas de vídeo e tudo mais. Então, dei mais esse passo aí para melhor atender os meus clientes também. Poxa, fico muito feliz. Obrigada. Muito feliz. Muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo já foi, já acabou, Nossa. Né? Acabou faz tempo. Ai, que bom que rendeu o papo. Pois é, quando a conversa é boa, a gente nem vê o tempo passar, né? De coração, eu espero que essa pequena troca que a gente teve aqui realmente possa agregar em algo com você. Tenho certeza que quem está nos acompanhando em casa também teve alguns insights aqui nesse nosso bate-papo. E é isso, é uma troca, né? O programa é uma troca onde você acompanha a evolução, o momento do nosso entrevistado, como que foi para chegar até aqui, ainda, né? Quais são os desafios para chegar onde ele pretende, Sim. As dúvidas, não é isso? Então, é uma coisa muito saudável, porque é a nossa realidade. De repente, a realidade da Carla hoje é a sua realidade que está nos acompanhando, né? Ou, de repente, alguém já passou por isso que você está passando, já está num outro estágio. Então, quem tiver interesse também está participando aqui, é só entrar em contato com o pessoal da Associação Comercial e falar que você quer vir aqui contar a sua experiência no nosso programa. Gente, agradeço imensamente. Agradeço, Carla, sua presença, sua disponibilidade aqui de estar fazendo essa troca, né? Essa conexão gostosa aqui com a gente, para estar falando um pouco sobre você, um pouco sobre a sua empresa. Te desejo muita sorte. A casa está de portas abertas. Nós temos aqui um novo núcleo também de mulheres para apoiar no empreendedorismo. Nós temos os conselhos. Então, assim, se você quiser participar, você vai ter muita gente te apoiando, viu? Com certeza. Muita gente pegando na sua mão e indo junto com você.
Muito obrigada de coração, te desejo muito sucesso. A você que nos acompanhou, um abraço, uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo Conexão Contabilidades. Um abraço.